primeiro dia em Berlim começando e a gente já veio direto no parlamento alemão, que dá para visitar gratuitamente, mas tem que agendar previamente no site, tem que escolher tanto o dia quanto o horário. Aí depois vem aqui 15 minutos antes do horário marcado e pode entrar. Dentre as muitas histórias que envolvem o parlamento, eu vou contar uma que ocorreu em 1933. Naquele ano, em janeiro, Hitler já tinha sido nomeado primeiro-ministro pelo então presidente da época. Em fevereiro, quase um mês depois, portanto, da nomeação dele, um holandês supostamente comunista tacou fogo aqui no parlamento. Só que, segundo uma matéria da DW, que é o principal jornal aqui da Alemanha, esse cara, ele alegou só que era um protesto contra a ascensão dos nazistas ao poder, ou seja, não teria absolutamente nada que ver com comunismo ou qualquer outra coisa que o valha. Só que a versão dele, no caso, na época, pouco importou, né? O que importou foi a versão que Hitler deu e se utilizou dessa história para criar essa grande ameaça comunista, que eles tinham que ser mais duros para conter os comunistas que queriam destruir o país e tudo mais. E daí ele conseguiu convencer o presidente a emitir um decreto que limitava liberdades civis. Pouco tempo depois ele conseguiu acabar com os jornais de viés oposicionistas também. Ou seja, aí começou a ser só a versão oficial do governo, né? Uma coisa muito boa aqui do passeio é que, além de ser gratuito para entrar, também tem audioguia gratuito e tem em português. Português de Portugal, claro, mas dá para entender tudo. E daí conta tanto a história da construção, a história de como se configura, né, o governo e a política alemã, como também é quase que um city tour, porque aqui é tudo panorâmico, tudo envidraçado, então tu consegue ver tudo. Tu vê o portão de Brandemburgo, tu vê a Ilha dos Museus, tu vê a Torre da TV, tu vê o Tiergarten, tu vê praticamente tudo. E daí, conforme tu vai passando, o audioguia vai te contando um resumo da história de cada um desses lugares. O audioguia passa várias informações importantes a respeito da construção, como, por exemplo, o fato de ser todo envidraçado, uma grande simbologia para a democracia, né? Casa do povo e tudo mais. Aqui, essa construção central, ela é toda espelhada porque o plenário está aqui embaixo. Então, é uma forma de iluminar naturalmente o plenário. Lá em cima, no terraço, é aberto e daí tem um sistema de captação de água da chuva também, uma coisa toda tecnológica que ajuda a não infiltrar água no prédio e tudo mais, muito legal. A construção inicial aqui é lá da época do Império Alemão, 1871, que foi erguido alguns anos mais tarde, 1884, e obviamente passou por algumas mudanças ao longo do tempo, até porque tivemos aí Segunda Guerra, que destruiu bastante essa construção, né?
Bem em frente ao parlamento, só atravessando a rua, já começa o Tiergarten, que é o maior parque da cidade, com 210 hectares. Mas eu vou explorar com muito mais calma e vou contar toda a história desse lugar num outro vlog da cidade. Posteriormente vai subir nas próximas semanas. A gente entrou aqui só nessa primeira parte, porque aqui entre o parlamento e o portão de Brandemburgo, que a gente vai na sequência, tem alguns memoriais em homenagem a pessoas que foram perseguidas e mortas durante o nazismo. Esse que a gente está na frente é para os povos Sinti e Roma, que estima-se que foram assassinados entre 250 mil até 500 mil pessoas. Eles foram perseguidos como ciganos, afinal Hitler e o nazismo, né, tinha essa ideologia da supremacia, então eles perseguiam todo mundo que era da minoria, né, que era diferente do padrão, né? Então se perseguiam os ciganos, tem um memorial aqui que a gente vai depois que é dos homossexuais, perseguiam pessoas com deficiências físicas, tinham os judeus, enfim. Além dos painéis explicativos que falam mais sobre quem eram esses povos e o que aconteceu, o memorial em si é esse lago e tem esse triângulo ali no meio, que é uma representação dos distintivos que eles tinham que usar nos campos de concentração. Aqui foi inaugurado em outubro de 2012 e o artista é o mesmo que fez o Caminho dos Direitos Humanos em Nuremberg, que eu mostrei no vlog de lá, o israelense Dani Caravan. Chegamos no símbolo de Berlim, o portão de Brandemburgo, que tem estilo neoclássico e foi inspirado na Acrópole de Atenas. Aqui foi construída entre 1788 e 1791 e originalmente a sua função era de guarda e de alfândega, ou seja, se passasse por ali tinha que pagar os seus impostos. No topo do portão tem esse monumento aqui que é a quadriga e tem uma história curiosa com relação a ela. Em 1806, quando rolou a ocupação francesa aqui na Alemanha, Napoleão levou o monumento para Paris. Aí, alguns anos mais tarde, 1814, quando os alemães conseguiram recuperá-la, ela se tornou um símbolo da vitória e foi adornada com um mastro com a águia prussiana e também uma coroa de louros. Já durante a Guerra Fria, o portão de Brandemburgo ficou localizado meio que numa zona morta. Nem o lado ocidental, nem o lado oriental podiam acessá-lo. Isso só foi acontecer com a queda do muro lá em 89, quando as pessoas puderam novamente transitar entre esses lados. Sendo assim, o portão se tornou também um grande símbolo da unificação alemã. Momento curiosidade cultura pop. Quem lembra do fatídico dia em que Michael Jackson apareceu à janela do hotel em que estava hospedado e colocou o seu filho, ainda bebê, para fora da janela? Pois bem, ocorreu aqui, Hotel Adlon, que fica bem na frente do portão de Brandemburgo e foi numa dessas janelas aqui. Uma dica para passear por Berlim é estar sempre super atento aos vários memoriais e placas e explicações que tem, que muitas vezes são bem discretas, mas que marcam momentos importantes da história aqui de Berlim e também de toda a Alemanha. Por exemplo, a gente saiu agora do portão de Brandemburgo, que está aqui atrás, estamos indo para o próximo destino, e aqui no chão tem essa placa, ó, que lembra um discurso bem famoso que o então presidente norte-americano Ronald Reagan fez em 1987 para pedir que o líder da União Soviética, o Gorbachev, derrubasse o muro de Berlim, o que só foi acontecer 2 anos depois. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev,
Tear down this wall. Outro memorial que existe no Tiergarten é esse aqui atrás, construído ao fim da Segunda Guerra, 1945, para homenagear os soldados soviéticos que morreram no processo de ocupação de Berlim. São cerca de 80 mil pessoas e elas estão enterradas aqui atrás também. Além disso, quando começou a Guerra Fria e Berlim foi dividida e tudo mais, aqui era o setor britânico. Só que mesmo assim existiam soldados soviéticos guardando esse monumento e eles ficaram aqui fazendo esse trabalho até 1993. Um local extremamente conhecido aqui em Berlim é o Memorial do Holocausto, que é essa área aqui em que tem esses diferentes blocos cinza de diferentes tamanhos, alturas, larguras, alguns são inclinados, enfim, para lembrar e homenagear os mais de 6 milhões de judeus mortos entre 1933 e 1945. Só que essa área aqui ela já existe há muito tempo, desde 1688, é a primeira data que se tem registro, ela é utilizado pela família real prussiana, ou seja, não tinha nada a ver com o que existe aqui atualmente, né? Durante o período nazista, por sua vez, quem tinha um escritório nessa época era o ministro da propaganda, o Goebbels, então muito provavelmente foi por causa disso que escolheram essa área para o memorial. Aí a ideia, depois que acabou a guerra, veio a Guerra Fria, enfim, todo esse rolê, né? A ideia de se criar um memorial aos judeus assassinados veio de uma jornalista em 1988. Esse projeto foi para o parlamento, foi muito se discutido o que ia ser feito, onde ia ser feito e tudo mais, até que foi aprovado e aqui foi construído em 2005. A obra é de autoria de um artista norte-americano e no subsolo tem um museu que é gratuito, mas precisa agendar com 7 dias de antecedência e não abre às segundas-feiras. No site do memorial tem todo o manifesto do artista, é bem grande, ele explica todas as suas motivações e inspirações para essa obra. Eu vou ler um trechinho para vocês que explica resumidamente o que significa essa área aqui. Os blocos são desenhados para produzir uma intranquilidade, um clima de confusão, e a escultura toda ajuda a representar um sistema supostamente ordenado e que perdeu o contato com a razão humana. Lembra que eu falei sobre caminhar por Berlim sempre atento às placas? Se vocês estivessem passando por aqui, vocês iam ver prédios residenciais, aqui é um estacionamento, no começo da rua tem um restaurante, aqui na minha frente tem um café, tem uma pet shop, mas tem aqui essa placa que todo mundo para ler, porque aqui era o bunker do Hitler, que começou a construção em 1944, ou seja, já na reta final da guerra, e onde ele passou os seus últimos dias, onde ele casou com a sua companheira, a Eva, e posteriormente ambos se mataram, afinal a guerra já estava perdida, né? O Goebbels, que era o ministro da propaganda, se matou aqui também com a mulher e os filhos. E em 45, quem destruiu boa parte do bunker aqui foi o exército soviético.
gente passa pelos locais históricos, pelos memoriais, chega na Potsdamer Platz, que é o local mais moderninho, cheio de prédios, shoppings e tal. E tem inclusive um dinossauro aqui no meio do caminho. É isso aí, variedade. Já pensou em dirigir um carro comunista? Aqui em Berlim tem como! Tem aqui o Trabi World, que tem esses carros antigos, que era o Trabant. Trabi é o apelido carinhoso, né, da época, que era produzido na União Soviética. Então, em Berlim Oriental, era só esses veículos aqui que se via nas ruas. E, inclusive, achei um arraso que aqui em cima tem um Trabi de oncinha, gente! Que maravilhoso! E mesmo aqui, no meio da modernidade, tem a lembrança do momento histórico como aqui, que é um pequeno fragmento do Muro de Berlim, que está aqui no meio de uma praça, no meio de shoppings e prédios comerciais. Bem em frente à estação de trem e de metrô, tem mais fragmentos do muro, 6 aqui atrás de mim e um aqui na frente. E durante essa época da Guerra Fria, assim como lá no portão de Brandemburgo, a Potsdamer Platz também era uma zona morta. Ninguém acessava nem de um lado nem de outro. Por outro lado, os trens continuaram funcionando normalmente nos trilhos que já existiam. Só que os trens que circulavam pelo lado capitalista, né, que iam de norte a sul, passavam pelo centro da cidade, que ficou do lado comunista, só que os trens não paravam, obviamente. Uns 600 metros mais ou menos de distância da Potsdamer Platz, onde a gente estava, se chega na Topografia do Terror, que é um museu gratuito. Abre todos os dias das 10 da manhã às 8 horas da noite e ele é bem grande, tem essa parte de fora e tem uma ali dentro, que conta, né, o terror cometido pelo Estado nazista e suas polícias, né, entre 1933 e 1945. E a escolha desse lugar para sediar o Museu Memorial é justamente porque durante o período do nazismo aqui ficavam os principais escritórios da Gestapo e da SS, que era a polícia secreta e o serviço de segurança, ou seja, era aqui que eles arquitetavam todos os horrores que eles praticaram naquela época, a perseguição a grupos opositores, a minorias que eles consideravam raça não pura, os assassinatos, as humilhações em praça pública, o trabalho escravo nos campos de concentração, enfim, era tudo planejado nessa área. Dentre as muitas coisas que tem relatadas e mostradas em fotografias ali no museu e as muitas bizarrices, né, de se pensar que isso aconteceu há relativamente pouco tempo atrás, tipo 80, 90 anos atrás, as humilhações em praça pública. É um troço que, tipo, parece Idade Média, parece que tu tá vendo imagens de 1300, 1400. É um troço muito surreal e em muitas dessas fotografias dá pra ver
o prazer no olhar, um sorrisinho de deboche dos soldados nazistas, que é, nossa, dá muita raiva, real, assim. Eles cortavam os cabelos das pessoas em praça pública, eles faziam tipo quase que um walk of shame de Game of Thrones, sabe, com as pessoas, e ficavam humilhando a galera, real. Tem uma foto que eles estão cortando a barba de um judeu e tem um soldado nazista de fundo dando uma risada, assim, é muito nojento, muito nojento. Esse é um dos lugares que eu considero imperdível aqui em Berlim de se conhecer e recomendo pelo menos 1h30 para conseguir ler tudo com calma. Da Segunda Guerra tem a Guerra Fria aqui, um na frente do outro. Esse daqui eu acho que é um dos maiores pedaços, né, contínuos do Muro de Berlim que tem, fica bem na frente da topografia do terror. E seguindo nessa temática de Guerra Fria, a gente vai para o último local do vídeo de hoje. Chegamos no Checkpoint Charlie, que era um posto de controle na época que Berlim estava dividida entre o lado ocidental e oriental e por onde só podiam cruzar estrangeiros. E Charlie não é esse cidadão aqui, tá? É só uma referência ao alfabeto fonético internacional, em que o A é o alfa, B é Bravo e C é Charlie. Esse aqui era o terceiro ponto. Em outubro de 1961, aqui aconteceu um fato, que é a crise dos tanques, que marcou muito a Guerra Fria e consistiu no seguinte: um oficial americano quis passar para o outro lado da cidade para ir para o teatro e acabou detido por seguranças da Alemanha Oriental. O fato, né, chegou até o alto escalão do governo norte-americano e o assessor pessoal do presidente, que era o Kennedy na época, esse cidadão aí era o general Lucius Clay. Ele ordenou que, dado o acirramento da situação, tanques de guerra fossem estacionados na parte ocidental do Checkpoint Charlie. Aí, em contrapartida, né, o Nikita Khrushchev, que era o secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, diante dessa provocação imperialista, né, ele ordenou que tanques de guerra também fossem enviados ao Checkpoint Charlie, só que, claro, do lado oriental, resultando em que, naquele momento, mais de 30 tanques cheios de munição fossem estacionados frente a frente no meio de Berlim, protagonizando, né, como eu disse, um dos principais atos da Guerra Fria. Assim que eu vou encerrando o primeiro vlog de Berlim. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Tem mais 3 vídeos sobre a capital alemã para subir aqui no canal. Então a gente se encontra toda quinta-feira aqui no Arruma Essa Mala. Um beijo, tchau!